forte. Pode aplaudir a Ele. Meus irmãos, glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para a parte mais importante. Nós estamos, irmã Patrícia, numa série de pregações sobre as parábolas de Jesus. Eu preguei na semana passada sobre a parábola do semeador. No dia de hoje eu vou pregar sobre a parábola do joio e do trigo. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você que tem a Bíblia, o que é uma parábola, queridos irmãos? Uma parábola é uma história contada em forma de figuras. Jesus, ele contou muitas parábolas. Por que Jesus, ele contava parábolas? Porque as pessoas que paravam para ouvir Jesus não eram pessoas inteligentes, eram pessoas comuns. Eram pescadores, agricultores, donas de casa, marceneiros, naquela época chamado de carpinteiro. Então Jesus, ele trazia verdades profundas de uma forma clara, de uma forma simples. É por isso que Jesus contava parábolas. O salmista disse no Salmo 78, versículo 2, que Jesus abriria a sua boca em parábolas. Veja só, Mateus, capítulo de número 13, e versículo 24, diz assim a palavra de Deus: propôs-lhes Jesus uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Olha o que Jesus fala. Aí ele continua: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou também o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí Jesus continua: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Porque então veio o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres que nós arranquemos ele? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixe crescer os dois até a colheita. Direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e amarre-o para queimar, mas o trigo junte no meu celeiro. Somente até aí. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, olhe para cá, preste muita atenção. Jesus, ele começa a sua série de parábolas no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13. No capítulo 13 e no versículo de número 1, Jesus, ele conta a parábola do semeador. Jesus, ele explica também a parábola do semeador. No versículo 24, agora Jesus, ele vai contar a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus, ele conta a parábola do joio e do trigo, ele está trazendo a realidade do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus, Newton, segundo a Bíblia, pelo menos por enquanto, não é um território geográfico, digamos assim. Lá nos Estados Unidos está implantado o reino de Deus. Lá no Brasil está
está implantado o reino de Deus. Não é um reino, pelo menos agora, um reino geográfico, um reino onde tem uma terra física que o povo de Deus ele habita. Esse reino ele se revela a partir do momento em que um pecador se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo e se torna servo de Cristo. Logo, Jesus é o seu rei e ele é o seu súdito. Então, a partir do momento que eu acreditei, confiei, eu criei em Jesus, Jesus se tornou o meu rei e eu se tornei o seu súdito. Então, o reino dos céus, ele se manifestou em nossa vida. Então, Jesus, ao contar a parábola do semeador, e agora, ao contar a parábola do joio e do trigo, ele estava querendo dizer como era o reino dos céus. É por isso que ele começa dizendo, propôs-lhe uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante. Veja só, o reino tem um rei. Quem é o rei? Jesus. Quem são os seus súditos? Somos nós. Quem crê em Jesus aqui para a salvação, levante as mãos. Pois então, ainda que você more em outra cidade, eu moro nesta cidade, lá do outro lado do planeta tem alguém que crê em Jesus, lá, aqui e em outra cidade, o reino dos céus, o reino de Deus é o mesmo, porque o nosso rei é Jesus Cristo. Então Jesus, agora ele diz, o reino dos céus é semelhante. Então veja só, Jesus queria trazer uma realidade espiritual e ele usa um exemplo simples. Ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante. Aí ele diz, a um pai de família. E ele continua, e esse pai de família, ele lançou a boa semente sobre a sua terra, sobre a sua propriedade. Então veja só, o reino dos céus tem um rei que é Jesus. Nós somos os súditos. A semente lançada é a palavra de Deus. A terra que foi lançada é os nossos corações, ou em outras palavras, é o mundo. Por isso que na parábola anterior, Jesus ele fala que tem 4 solos que recebem a semente da palavra. Tem aquela que caiu na beira do caminho, tem aquela que caiu entre os pedregais, tem aquela que caiu entre os espinhos e tem aquela que caiu em uma terra boa. Então veja que tanto a parábola do semeador quanto a parábola do joio e do trigo, elas têm uma conexão, porque Jesus diz, e a semente foi lançada. Logo, a semente é a palavra de Deus. Então a semente foi lançada. Aí Jesus diz assim, ó, mas dormindo os homens, veja só, no versículo 24, Jesus diz que um homem lançou a semente, e esse homem é Jesus. No versículo 25 está escrito que é no plural, os homens. Então já não era Jesus, eram os seus servos. Os homens dormiram, porque Jesus lança a semente, mas nós somos seres humanos e nós não sabemos quem é de fato cristão e quem não é cristão, porque nós dormimos, e dormindo os homens. Jesus não dorme, Deus não dorme, nós dormimos. O que Jesus está querendo ensinar com isso? É que somente Ele sabe quem é convertido de verdade, somente Ele sabe quem é cristão de verdade. Somente Ele sabe, porque está escrito, o homem que representa Jesus lançou a semente, e depois, e os homens dormiram. Porque nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus está usando a minha boca para lançar a semente, mas somente Ele sabe em quais corações essa semente está entrando. Aí Jesus diz, e dormindo os homens, veio o inimigo e lançou
junto com as sementes o joio. Aí veja só, no versículo 26: e quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veja que o joio só aparece quando o trigo frutifica. E se você olhar para o joio, você diz que é trigo, porque eles são tão parecidos, eles são tão idênticos. Tem jeito de trigo, mas não é trigo. Parece trigo, mas não é trigo. Por isso, Milton, que às vezes a gente olha para alguém e fala: meu Deus, mas aquela pessoa tinha jeito de crente, falava como crente, andava como crente, até se vestia como crente, mas no final não era crente. Porque o joio, ele é muito parecido com o trigo, eles são idênticos. E o joio, ele só aparece quando o trigo frutifica. Isso aqui tem um sentido, porque até o trigo dá fruto, o joio não aparece. Às vezes, queridos irmãos, você vai estar diante de uma situação, e a partir do momento que você começar a dar frutos, o joio, ele vai querer sufocar os teus frutos. Às vezes, no meio do local onde trabalhamos, diante de pessoas, porque o joio, a intenção dele é destruir o trigo. É por isso, aí Jesus, ele diz assim, ó, veja só: e os servos do pai de família, indo até ele, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? O campo é de Deus, a semente é de Deus. Os servos de Deus perguntaram: Senhor, mas o Senhor não lançou uma boa semente? Aí no versículo 29 diz assim, ó: porém ele lhes disse: não, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, queridos irmãos, Jesus estava diante de uma multidão, e Jesus estava contando essa parábola. Quem lembra que diante da multidão, Jesus contava a parábola, só que para os seus discípulos, ele explicava a parábola. Primeiro, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. A multidão olhou para Jesus e falou: então tá, vamos e arranquemos o joio. Aí o Senhor respondeu: não, não faça isso, porque se você arranca o joio, você pode também destruir o trigo. Você pode arrancar o trigo. É por isso, queridos irmãos, que nós temos que ser cautelosos, para não querer fazer as coisas com as nossas mãos, para não querer resolver do nosso jeito, para não querer fazer segundo o que eu acho que é certo. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que eu tenho que resolver com as minhas mãos. Porque se os servos do pai de família arrancassem o joio, eles iriam ferir também o trigo. Cuidado, o joio não é você que vai arrancar, é o Senhor que vai arrancar. Quantas vezes o Espírito de Deus ministrou meu coração: se você arrancar o joio, você vai arrancar também o trigo, você vai ferir o trigo, você vai machucar o trigo. Aí a gente se pergunta assim: tá, mas o joio se dá bem, o joio prospera, o joio cresce, o joio tem dinheiro, o joio tem isso. Não que ter coisas boas seja algo ruim, muito pelo contrário, é uma dádiva de Deus. Mas às vezes nós nos perguntamos: Senhor, o trigo perece, mas o joio prospera. E às vezes você tem vontade de pegar o joio com as tuas mãos, amassar ele e jogar ele fora. Mas o joio, um dia, ele vai ser arrancado. Olha o que Jesus, ele diz. Veja só, versículo 29. Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não
colhereis também o trigo com ele, deixai crescer. Veja que Jesus, ele disse: deixai crescer. O joio cresce, o joio prospera, o joio, em aspas, se dá bem, o joio tem carro bom, o joio, não que essas coisas não sejam bênçãos, muito pelo contrário, irmãos, eu não estou querendo dizer isso. As boas coisas vêm de Deus, do Pai das luzes está escrito. O apóstolo Tiago escreveu: toda boa dádiva vem de Deus, descendo do alto do Pai das luzes. As coisas boas vêm de Deus, mas às vezes a nossa mente, ela acaba se limitando e a gente acaba pensando: mas o joio está tão bem e eu estou tão mal. Jesus, ele diz: deixai crescer. O trigo cresce, o joio também cresce. Aí Jesus diz assim, ó: e eles vão crescer para a hora da colheita. Ou seja, vai ter um dia de colheita, vai ter um dia de prestar de contas, vai ter um dia que nós estaremos diante daquele que conhece até os pensamentos, estaremos diante daquele que viu as nossas obras no escuro e revelará diante da claridade. É por isso que Jesus, ele diz: deixai crescer. Pode deixar crescer, porque um dia vai ter um dia da colheita. Aí o Senhor Jesus, ele continua, aí ele diz assim, ó: e eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai ele para queimar, mas o trigo junta ele e guarda no meu celeiro. Jesus contou essa parábola, só que Jesus não tinha explicado. O que Jesus fez? Jesus vai lá e conta outra parábola. Ele conta a parábola a parábola do grão de mostarda. Depois Jesus conta a parábola do fermento. Quando Jesus termina essa parábola, as pessoas vão embora. E quem é que fica diante de Jesus? Somente os seus discípulos. Aí Jesus, ele traz a explicação da parábola. Quer ver? Volta lá no capítulo 13 e no versículo de número 11. Olha o que Jesus diz sobre a explicação da parábola. Ele diz assim, ó: ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e ao que tem terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então aqui Jesus está dizendo: a multidão, ela ouve somente a parábola, mas ela não ouve a explicação da parábola. E agora Jesus, ele vai explicar a parábola que ele tinha contado. Olha o que ele diz, veja só, versículo 36. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. Foi para onde? Para casa. Você leva qualquer pessoa na sua casa? Não. Você leva qualquer pessoa para dentro do seu lar? Óbvio que não. Você traz aqueles que são próximos. Só conhece os mistérios do reino de Deus aqueles que são próximos a Jesus. Por isso, irmã Patrícia, que às vezes você diz assim: mas eu entendi a palavra, o irmão ouviu a mesma palavra do que eu, estava no mesmo ambiente do que eu, mas não entendeu a parábola, mas não entendeu a pregação. Eu entendi a pregação, porque você é íntimo de Jesus, e só conhece os mistérios de Jesus aquele que é íntimo dele. Então Jesus, ele despede a multidão e ele vai para casa. Aí veja só: e chegando ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Aí olha o que Jesus diz, versículo 37. E respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, é Jesus. É Jesus
quem lança as sementes no coração daqueles que ouvem a pregação da palavra. O reino de Jesus é espiritual. Jesus é rei de um reino que por enquanto é espiritual. Um dia será material, mas por enquanto é espiritual. Os súditos de Jesus estão alguns na prisão e outros no palácio. Estão alguns em castelos e alguns outros na masmorra, mas todos eles pertencem ao reino espiritual de Jesus. Paulo estava preso em Roma, mas ele era um integrante do reino dos céus. Ele era um súdito do rei Jesus. Pedro também foi preso e depois foi morto, mas ele era um súdito do reino dos céus, o reino espiritual de Jesus. Você pode ser a mais humilde das pessoas ou a mais importante delas. Se você crer em Jesus, você faz parte desse reino. Você é súdito desse rei chamado Jesus, e a sua coroa é uma coroa de espinhos. Aleluia, glória a Deus. Então agora Jesus diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aí ele continua: o campo é o mundo, ou seja, as pessoas que ouvem a palavra, porque a palavra ela é lançada e ela vai cair em alguns corações. Jesus explicou isso na primeira parábola que ele contou. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. A outra parte caiu entre as pedras, cresceu, mas não tinha raízes. Quando o sol veio, logo ela secou. A outra parte caiu entre os espinhos, mas foi sufocada pelos espinhos e morreu. E a outra parte caiu em boa terra e deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus ele explica que a palavra ela vai ser semeada e ela vai cair em diferentes tipos de coração. Então Jesus diz: o campo é o mundo. Aí ele continua: a boa semente são os filhos do reino, ou seja, aqueles que ouviram a palavra e se converteram, aqueles que ouviram a palavra e se arrependeram dos seus pecados, aqueles que ouviram a palavra e creram em Jesus. Então a boa semente são os filhos do reino. Aí Jesus diz assim, ó: e o joio são os filhos do maligno, aquele que até ouve a palavra, mas não se converte, até ouve a palavra, mas não se arrepende dos seus pecados, até ouve a palavra, mas não crê em Jesus. Jesus está dizendo: esses são filhos do maligno. Aí Jesus continua: o inimigo que semeou é o diabo. Ou seja, da mesma forma que Jesus semeia a sua palavra no coração de seus súditos, o diabo, que também tem um reino, o reino das trevas, ele também semeia a sua palavra no coração dos seus súditos. E o que o diabo semeia? Inimizade contra Deus. Aí Jesus, ele continua: a ceifa é o fim do mundo, queridos irmãos. Estamos vivendo tempos do fim. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz assim: ouvireis falar de guerras, ouvireis falar de rumores de guerras, ouvireis falar de fome, de peste, terremotos, maremotos. O profeta Daniel disse que nos últimos dias a tecnologia, o conhecimento se multiplicaria. O Senhor Jesus acabou de dizer: a ceifa é o fim do mundo. Esse mundo já está condenado. Durante 19 séculos após a ressurreição de Jesus, o mundo começou a viver o que nunca tinha vivido. Durante 1900 anos o mundo teve guerras,
o mundo teve fome, o mundo teve doenças. Mas quando o século XIX virou para o século XX, teve também uma virada em muitas áreas. Por quê? Porque o mundo nunca teve uma guerra como a Primeira Guerra Mundial. Nunca. Em 1900 anos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, nunca teve uma guerra tão sangrenta. 7 milhões de pessoas foram mortas. Depois de poucos anos, no ano de 1939, iniciou-se a pior de todas, a Segunda Guerra Mundial. 100 e tantas milhões de pessoas morreram. Dentre elas, 6 milhões de judeus foram mortos, queimados, tiveram as suas vidas ceifadas. Nunca teve guerras como a primeira e a segunda. E Jesus também falou que teria rumores de guerras. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma famosa guerra que não era quente e não era gelada, era a Guerra Fria. Então o mundo começou a virar de ponta cabeça, doenças, porque Jesus falou: a ceifa é o fim do mundo, ou seja, a volta do Messias, a volta do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja gloriosa. Aí Jesus, ele diz assim, ó: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Queridos irmãos, esse mundo, segundo a Bíblia, ele já está condenado. A ceifa é o fim do mundo. E Jesus falou assim, ó, e o joio, ele será arrancado, será o quê? Queimado. Aí Jesus, ele continua assim, no versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Queridos, nunca vivemos uma época de tanta iniquidade, de tanto escândalo. Nunca se viveu uma época tão pecaminosa. Sodoma e Gomorra é uma cidade santa perto da nossa época. A Bíblia diz que, e eu acredito que isso pode acontecer, Sodoma e Gomorra se levantar em juízo contra a nossa geração. Nós estamos vivendo uma época de profunda iniquidade. É só você ver o que acontece aí fora. Eu vi uma reportagem esses dias de um pai que queria fazer uma gravação íntima com a sua própria filha. Eu estava vendo uma reportagem hoje, um pai foi lá e matou com uma facada o seu próprio filho. A gente vê coisas horrendas e absurdas. Então Jesus, ele diz assim, ó, veja só, e eles escolherão aqueles que causam escândalo e aqueles que praticam ou cometem a iniquidade. Aí Jesus diz assim, ó, e lança alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus agora, ele fala da realidade da eternidade, que aqueles que morrerem em seus pecados padecerão eternamente, é o que a Bíblia diz. Os anjos do Senhor são aqueles que farão a colheita, e aqueles que, como diz no livro de Apocalipse, não tiverem a marca do sangue do Cordeiro, serão lançados na condenação eterna. E Jesus diz, e ali haverá choro, e ali haverá ranger de dentes. Aí Jesus, ele diz assim, ó, versículo 43, e ele encerra a explicação da parábola. Ele diz assim, ó, então os justos resplandecerão como o sol, o ímpio receberá a sua recompensa, mas aqueles que creem em Jesus também receberão a sua recompensa. O ímpio receberá a condenação eterna, mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus receberá a vida eterna. Jesus diz, então os justos
justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para... E Jesus encerra a parábola dizendo: ouça. Então veja que é uma parábola simples. Jesus compara um pai de família a ele mesmo. Jesus compara a semente, a palavra de Deus. Jesus compara o campo ao mundo, que é as pessoas. Jesus compara o joio àqueles que não creem em Jesus. Jesus diz que o trigo é aquele que crê em Jesus. Jesus diz que o joio será colhido, e Jesus diz que a colheita é o fim do mundo. Jesus diz que o joio será queimado. Jesus está dizendo: os ímpios receberão a condenação eterna. Jesus também diz que os justos, que representam o trigo, ou são representados pelo trigo, também serão colhidos, mas serão colhidos para a vida eterna. Queridos irmãos, sabe por que as coisas andam tão difíceis para você? É para você entender que a sua casa não é aqui. Sabe por que Deus, Ele permite as dificuldades? Para nós entendermos que estamos aqui somente de passagem. Estamos aqui, mas não somos daqui. O apóstolo Paulo disse que somos peregrinos em uma terra estranha. Por isso que nós não conseguimos nos adaptarmos, porque nós somos trigo, estamos diante do joio, mas um dia há uma promessa, que estaremos no reino do nosso Pai. Hoje nós já somos súditos desse reino, que por enquanto é o reino espiritual, mas um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, junto ao nosso Senhor Jesus. Fique de pé, por gentileza. Aleluias. Quem entendeu a parábola do joio e do trigo? Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus, Ele trazia explicações profundas de forma simples, porque a palavra de Deus, ela não é difícil de ser compreendida. A palavra de Deus, aqueles que creem em Deus são comparados ao trigo. O trigo, ele é trigo mesmo estando diante do joio. Sabe por que o trigo, ele não desiste do seu Senhor? Sabe por que o trigo, ele não abandona o seu Senhor? Porque não é segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade daquele que o escolheu, segundo a vontade daquele que o chamou. Jesus, no Evangelho de João capítulo 3, diz assim: vocês são filhos de Deus, não pela vontade da carne e nem pela vontade do sangue, mas pela vontade do vosso Pai que está nos céus. Sabe por que você está perseverando na fé? É porque a graça de Deus, ela tem te sustentado. A mão de Deus, ela tem te fortalecido. A mão de Deus, ela tem renovado as suas forças. Quantas vezes estamos fracos, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quantas vezes pensamos que não vamos conseguir, a luta é tão grande, é tão difícil. No mundo em que nós vivemos, ser fiel a Deus, você pensa, querido, que é fácil pregar a verdade? O apóstolo Paulo, e eu encerro aqui, escreveu uma carta a Timóteo dizendo que nos últimos dias haveria comichões nos ouvidos das pessoas, e elas não queriam ouvir a verdade. Por que você olha e você vê homens ímpios, profanos, adúlteros, às vezes até usam drogas, e você vê aparentemente eles tendo sucesso nos seus ministérios? É porque aquelas pessoas infelizmente têm comichões nos seus ouvidos. Porque a verdade, queridos irmãos, é a única que tem o poder de curar, mas é a verdade, na maioria das vezes, ela é dura. Jesus falava verdades duras, porque quem ama, ele fala a verdade, ainda que ela
apegar a essa palavra, que um dia estaremos com Ele. E o apóstolo Paulo diz assim, conheceremos Ele como por Ele somos conhecidos. Levante as suas mãos aos céus, levante a mão mais alta que você puder, feche os teus olhos agora, levante as mãos bem alto em nome de Jesus, o mais alto que você puder, feche os teus olhos. Isso, levante as suas mãos aos céus. O Senhor Jesus, Ele disse que aqueles que creem nele são como o trigo que floresce, o trigo que cresce. Mesmo diante do joio, nós crescemos no Senhor. Nesse momento, levante as suas mãos aos céus, diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser o teu trigo, eu quero um dia ser colhido pelo Senhor, eu quero, meu Deus, um dia estar com o Senhor. Tudo nessa terra, tudo nessa vida é tão passageiro, é tão momentâneo, mas temos a promessa de que um dia estaremos contigo. O apóstolo Paulo disse que hoje nós vemos como um espelho manchado, mas um dia nós o conheceremos face a face. Nós somos o trigo de Deus. Nós, ainda que pisados ou até morrendo, Jesus falou: se a semente de trigo cair ao chão e não morrer, não dará frutos, mas se morrer, dará muito fruto. Senhor, sabemos que não é fácil a nossa caminhada aqui nessa terra, mas no coração nós cremos que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos deixará desamparados. Temos uma cruz para carregar, e essa cruz ela é pesada, mas o Senhor nos fez uma promessa: não te deixarei e não te desampararei. Às vezes levamos a semente chorando, plantando e chorando, mas cremos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos dará o livramento. Senhor, se tem alguém aqui hoje que está passando por um período de prova, por um período de adversidade, segura na mão dele, Senhor, segura na mão dela. Entra, meu Deus, com a tua providência. Senhor Jesus, essa porta que está fechada, essa porta, Senhor, que está trancada, coloca, meu Pai, as tuas mãos. Senhor, essa pessoa que está passando por crises de ansiedade, pela depressão, essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma providência financeira, meu Deus, toca o coração do homem, que o que está amarrado venha desamarrar, o que está trancado venha destrancar, mas que o Senhor coloque as tuas mãos graciosas, que o Senhor realize, meu Pai, porque nós somos o trigo do Senhor, nós te pertencemos, meu Deus. E você que crê, diga amém, e diga graças a Deus. Queridos, eu vou encerrar essa palavra. Jesus olhou para os discípulos, irmã Patrícia, e disse assim: se o trigo ao cair no chão não morrer, não produz fruto, mas se morrer, dará muito fruto. Temos que entender, eu encerro a minha participação, que a ótica de Deus é diferente da ótica do homem. Menos para Deus é mais. O menor derruba o maior. Um pedaço de madeira tem um poder de abrir o mar para o seu povo passar. Uma capa abre um rio. Tem até uma canção que diz assim: uma queixada de jumento na mão de Sansão matou 1000 filisteus. Uma pedra e uma funda na mão de um escolhido derrubou um gigante, irmã Gabriela, e trouxe vitória para o povo de Deus. Você quer ver se uma pessoa, ela de fato é trigo e está sob a bênção de Deus? Espere o tempo. A Bíblia diz, Milton, que o tempo prova todas as coisas. Às vezes nós olhamos para o joio e pensamos assim: meu Deus, como o joio está bonito, como o joio está crescendo, como o joio está próspero. Espera o tempo. Um dia o salmista Asaf,
olhou para o ímpio e ele entrou em depressão. Ele olhou para o joio e ele entrou em depressão. E ele fez uma oração a Deus, dizendo: Deus, por que o ímpio prospera e o justo passa pelos vales? Sabe o que Deus respondeu? Asaf, espera o tempo. O ímpio, como a fumaça, desaparecerá, mas o justo permanece para sempre. O trigo permanece para sempre. O trigo, para crescer, tem que morrer. O joio não. Nem fruto o joio não. O joio não morre. O joio não é pisado. O joio, irmão, é só bênção, em aspas, obviamente. Agora, o trigo, para poder dar fruto, ele tem que morrer. Talvez Deus está te amassando para você dar fruto. Talvez você caiu no chão e aparentemente você morreu. Olharam para você e disseram assim: ó, está morto. Mas não é para permanecer. Jesus morreu para nós vivermos. Se Jesus não morre, você estava morto. O trigo morreu e hoje ele nos dá a vida eterna por meio do seu sangue precioso. Glória a Deus, aleluia. O trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. O trigo de Deus é diferente do joio do diabo. O trigo de Deus, ele pode ser pisado, mas ele vai dar fruto para a glória de Deus. Quem crê assim, diga amém. Não, quem crê assim, diga glória a Deus. Eu vou pedir para você segurar a mão dessa pessoa. Eu vou encerrar agora. Pastor, eu sirvo a Deus, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Permaneça firme, querido. Não desista. A mão de Deus te sustentou até aqui. A mão de Deus não vai te abandonar. Um com Deus é a maioria. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Um dia Jesus olhou para os discípulos e falou assim: ó, por que vocês não creem? Vocês não lembram que um dia, com 5 pães e 2 peixes, eu alimentei 5.000 homens? Jesus disse para você: quantos milagres Ele já fez na sua vida? Será que agora, diante dessa prova, você está pensando que Ele vai te abandonar? Agora Deus vai me abandonar. Agora Deus perdeu o seu poder. Será que Deus ele não pode ainda tocar corações? Quer um conselho? Você não pode tocar o coração dos homens. Só Deus pode tocar corações. Mas você pode tocar o coração de quem conhece todos os corações. Sabe qual é a minha oração aqui na igreja? Eu digo: Deus, o máximo que eu posso alcançar é os ouvidos das pessoas. Eu não posso alcançar o coração delas, tocar o coração delas, mover o coração delas. Mas eu posso tocar o teu coração. E o Senhor pode tocar o coração delas. Por mais simples que isso seja, uma conta de internet, uma conta de luz, mas isso é fruto de oração. Hoje, 7 e pouco da manhã, eu já estava na igreja, como de costume. Eu falei: Deus, toca algum coração, Senhor. Move algum coração, meu Pai. Quer um conselho? Olha a Deus, pedindo para Deus mover corações. Olha a Deus. José, Deus moveu o coração do copeiro, Newton. Deus fez o copeiro lembrar que José estava no calabouço. Deus tem o poder de mover os corações. Se você está diante de uma situação, se você precisa de uma resposta, comece a dobrar o teu joelho e diga: Deus, move os corações, Senhor. Toca os corações, toca onde eu não posso tocar. Realiza aquilo que eu não posso realizar. Faz aquilo que eu não posso fazer. Oh, grande Deus. Diante das lutas, irmãos, Aleluia. eu oro dizendo: Deus, vai mover os corações, Senhor. Vai trazendo lembrança aos corações. Feche os teus olhos agora, curve a tua cabeça. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando agora. Pastor, eu preciso que Deus venha tocar um coração. Você não pode alcançar aquele coração, mas Deus pode. Você não pode tocar naquela pessoa, mas Deus, Ele pode. Deus, Ele tem esse poder.
Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa hoje, mas eu tenho certeza, meu Pai, que a vida desse irmão, dessa irmã, nesse culto de hoje não foi por um acaso. A tua palavra diz que ninguém vem ao Senhor se o Pai que está no céu não a trouxer. Foi o Senhor quem trouxe essa pessoa aqui hoje para dizer a esse coração que está preocupado: não temas. Não te lembras dos 5 pães que alimentaram 5.000 homens? Não te lembras dos milagres que Ele já realizou na tua vida? Ó Senhor, traga a memória, Pai, dessa pessoa, o lugar de onde o Senhor atirou, as obras que o Senhor já realizou e que o Senhor continue a realizar, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Levante as suas mãos aos céus e diga comigo: eu sou o trigo de Deus. Diga mais forte: eu sou o trigo de Deus. Queridos, eu vou encerrar a pregação agora, vou orar por todos, mas domingo é o nosso culto principal, é o culto dos membros, é o culto da família. E eu queria te convidar. Começa 9h30 da manhã e encerra-se às 10h40. Eu vou começar a partir de domingo uma série de pregações sobre 12 homens, sobre os 12 apóstolos. Nesse domingo eu irei pregar sobre o apóstolo Pedro. Amém, meus irmãos? Quem gostou do culto, diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita, diga: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em tua presença e ouvir a tua palavra. Cumprimente 3 pessoas que estão ao seu lado e diga que Deus te abençoe. Se puder, dê um abraço nela, diga que o Senhor te abençoe. Domingo é o nosso culto principal. Deus abençoe. Lá atrás tem um cafezinho e você pode tomar. Deus abençoe. Se alguém quiser uma oração, pode vir aqui na frente, eu vou orar por você. Deus abençoe.